Corinthians não tem conseguido a contratação de Guilherme Arana? Qual deve ser o futuro de Luan Cândido, lateral esquerdo que nunca jogou pelo time profissional do Palmeiras, além de detalhes sobre os interessados em Antony, atacante do São Paulo? Todas essas respostas no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e começo o vídeo com uma notícia triste para o torcedor corintiano que esperava por Arana. No final da tarde dessa sexta-feira, um dos empresários do Arana me garantiu que o negócio está cancelado. Inclusive, os representantes da Elenco Esportes já estão voltando ao Brasil sem um acordo com o Sevilha pela compra do lateral esquerdo. O Corinthians até topou bancar os 8 milhões de euros que o Sevilha pedia para liberar o lateral de 21 anos de idade. O problema foram as garantias bancárias. O Corinthians pagaria 3 milhões de euros à vista e outros 5 milhões de euros parcelados. Só que, em cima desses 5 milhões de euros, o Sevilha exigiu garantias bancárias, ou seja, comprovações de que o Corinthians conseguiria pagar, honrar com seus compromissos. Mas por que dessa exigência do Sevilha? De acordo com o Corinthians, isso tem a ver com o Renato, gerente de futebol do Santos, que foi jogador do Sevilha e tem uma relação muito próxima com o José Castro, que é o presidente do Sevilha. De acordo com os dirigentes alvinegros, o Renato teria sugerido ao Sevilha que só aceitasse o parcelamento com essas garantias bancárias para evitar o risco de um calote. O Renato, através da assessoria de imprensa do Santos, nega ter feito qualquer intromissão nessa história, mas vale a lembrança que, depois do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Renato esteve em Sevilha conversando com os dirigentes. Ele foi atleta do Sevilha por bastante tempo, tem muito moral por lá, e na oportunidade, uma das tentativas do Renato era de contratar o Guilherme Arana para o Santos. O Guilherme Arana não quis o negócio, e a partir daí existe a especulação de que o dirigente santista teria feito de tudo para atrapalhar as negociações. Se Guilherme Arana dificilmente virá para o Corinthians, o Palmeiras está muito próximo de vender Luan Cândido para o RB Leipzig, da Alemanha. O negócio será fechado por 10 milhões de euros e pequenos detalhes burocráticos separam esse anúncio. Nessa sexta-feira, inclusive, o lateral esquerdo já falava a pessoas mais próximas sobre o acordo fechado de forma verbal com a RB Leipzig. Há um projeto muito bacana para ele, para que ele possa ser utilizado no elenco profissional em pouquíssimo tempo. Manchester City, Barcelona e Juventus eram outros 3 clubes interessados em Luan Cândido, mas, embora sejam muito maiores do que o RB Leipzig, os 3 clubes tinham a ideia de utilizá-lo somente no futuro no elenco profissional. Então esse projeto de integrar o elenco profissional em pouquíssimo tempo acabou mexendo com o lateral esquerdo. O RB também foi o clube que se dispôs a pagar quase todos os 10 milhões de euros exigidos pelo Palmeiras de forma imediata. O clube alemão topa desembolsar cerca de 7 milhões de euros à vista e outros 3 milhões de euros parcelados. E aí vai uma notícia importante para o torcedor do Palmeiras. Nesse exato momento, o clube alviverde tem problemas no fluxo de caixa e precisa, até de forma emergencial, da entrada de dinheiro. Esses 7 milhões de euros pagos à vista viriam para resolver boa parte das contas do presidente Maurício Gagliotti. O Palmeiras ainda negocia com a RB a possibilidade de ficar com 15% de uma venda futura e resta também definir a data de apresentação do lateral esquerdo. Se depender apenas do clube alemão, o Luan já se transfere agora, apesar de só poder jogar a partir da metade do ano, quando a janela de inscrições por lá será aberta. Para fechar, eu queria falar sobre Antony, que virou titular absoluto do São Paulo nas últimas rodadas e tem despertado a atenção de vários clubes europeus. Para ser mais preciso, de acordo com uma pessoa que trabalha com o Antony, são 8 os interessados. Não há nenhuma proposta oficial ao São Paulo, mas 8 clubes da Europa já fizeram sondagens. 2 deles, inclusive, enviaram representantes a São Paulo para acompanhar de perto algumas das exibições do Antony. Eu me refiro ao Ajax e ao Arsenal, que são os 2 maiores interessados na contratação do ponta-direita. Antony completou 19 anos de idade no último dia 24. E a boa notícia para o torcedor são paulino é que seu contrato foi renovado recentemente com multa rescisória de 50 milhões de euros. O São Paulo não é capaz de assegurar que não venderá Antony em breve, até porque enfrenta uma série de problemas financeiros. Toda a previsão orçamentária se baseava numa campanha longa na Libertadores da América. O tricolor estimava chegar pelo menos até as quartas de final.
E com a eliminação na primeira fase, ainda no mata-mata, o São Paulo tem 30 milhões de reais de rombo entre aquilo que previu e aquilo que deixou de faturar. Ao menos, se decidir vender Antony, o São Paulo exigirá uma compensação financeira bastante considerável. Algumas pessoas mais próximas ao presidente Leco avaliam que ele vale pelo menos 30 milhões de euros, que equivalem a mais de 130 milhões de reais. Hoje, sem sombra de dúvidas, o Antony é o grande ativo do elenco do São Paulo, apesar de ter disputado apenas 9 partidas pelo elenco principal, foram 6 nesse ano e outras 3 na temporada passada. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para você hoje. Volto a qualquer momento assim que surgirem mais novidades de mercado, bastidores ou coisas ligadas a seu clube de futebol. E antes de me despedir, queria pedir para você deixar um like, se inscrever no canal, acionar o sininho, assim toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live você é notificado, além de usar o espaço para comentários para deixar sua dúvida, sugestão, crítica ou seja lá o que você quiser. Beleza? Um abraço!